Sim, eu fui descoberto. Meu modo incógnito finalmente caiu. A casa caiu. A qualquer momento, inclusive durante a gravação desse vídeo, podem aparecer agentes do FBI, do BOP, da CIA, da Interpol, invadindo aqui a minha casa, me destruindo aqui, tudo com a câmera ligada, gravando, enquanto eu sou levado preso, gritando por perdão pelos crimes que eu cometi, porque eu fui descoberto. Vou ter que fechar a aba. Droga, quebrou o clima, eu esqueci como que é a aba. Ctrl Shift N, eu vou ter que abrir aqui só pra aparecer o nome, a navegação anônima. Eu vou ter que fechar a navegação anônima do meu computador, eu vou ter que desinstalar o Linux e todos os meus VPNs, porque infelizmente eu fui descoberto, a verdade foi revelada, a fraude foi confirmada sobre a minha pessoa. E se você não sabe do que eu tô falando, não se preocupe, meu querido. A verdade foi revelada, é só uma questão de tempo até que a verdade caia no colo de todos vocês. Isso porque hoje no dia que eu gravo, você provavelmente está vendo esse vídeo aqui na sexta-feira, teve um vídeo da previsão do GP da Bélgica, no qual eu coloquei como minha grande surpresa, o piloto da Ferrari, talvez você conheça, talvez não, é meio que um random novato, um tal de Lewis Hamilton, coloquei ele como uma surpresa, e minha justificativa, a justificativa usada foi: eu acredito que, assim como em Silverstone, Spa é uma pista que o Hamilton costuma ir muito bem. É uma pista que o Hamilton tem bons resultados, é uma pista que ele entrega boas performances. E exatamente isso que eu pensei quando eu coloquei ele como uma boa surpresa. Porque em Silverstone ele fez um grande final de semana. Apesar de no finalzinho não ter conseguido ali o pódio por uma grande corrida do Nico, mas ele fez um grande final de semana em Silverstone. E foi claramente melhor que o Leclerc, que teve muitos problemas na corrida. E ele tem esse bom resultado, esse bom histórico de resultado em Spa. Ele nunca terminou abaixo de quarto lugar numa corrida na Bélgica. Então, por conta disso, minha aposta foi: ok, ele sempre foi bem nessa pista. Então, eu realmente acredito que ele vai continuar indo bem, que ele vai ter uma boa performance aqui correndo na Bélgica. Então, eu coloquei ele como uma grande surpresa. Mas, meus amigos, a verdade, ela foi revelada. E ela foi revelada por duas pessoas nos comentários desse vídeo. O segundo, inclusive, que gerou uma discussão muito boa, uma discussão bem virtuosa, que levou todos os envolvidos nessa discussão para um caminho, para uma resolução clara, como qualquer conversa na internet sempre termina numa resolução pacífica. Primeiro a gente teve o comentário do Fernando Souza Antônio: esse aí vai morrer abraçado com o lavado Hamilton junto com os fãs da Ferrari. E sim, é verdade, eu vou morrer abraçado com o lavado Hamilton, eu não posso elogiá-lo só porque eu fiz isso 2 finais de semana seguidos. Eu estou morrendo com o lavado Hamilton, eu não posso, é proibido falar que eu acho que o Hamilton, depois de um bom final de semana que ele teve em Silverstone, vai manter a performance e fazer um bom final de semana numa pista que historicamente ele tem bons resultados. Isso é proibido pelo Código de Conduta Esportiva e de Apostas da Fórmula 1. Os dirigentes, o Stefano Domenicali em pessoa vai aparecer aqui na porta da minha casa para me dar um soco no meio do meu estômago. Mas não foi nem esse comentário que me gerou a vontade de querer fazer esse vídeo. Esse comentário aqui, eu recebo vários. Se eu elogio um piloto, qualquer piloto que seja, eu recebo vários desses comentários, como o do Fernando. E tá tudo bem, você pode ter sua opinião. Estamos num país e num canal de YouTube livres, em que você está livre para dar sua opinião e defender o piloto que você quiser. E se você não gostou de algum piloto que eu coloquei no vídeo, seja pro lado positivo ou negativo, você tem todo o direito de discordar nos comentários. Mas aí, meus amigos, a gente entrou na discussão do século que aconteceu nos comentários desse vídeo. Porque o Jardel Victor 2604 disse: kkkkkkkkkk. Toda vez esse cidadão aposta na Ferrari e quebra a cara. Isso é um fato, né? Todas as vezes que eu apostei na Ferrari eu quebrei a cara. Menos semana passada, porque eu apostei no Hamilton. Eu apostei no Hamilton e ele teve um bom final de semana. Ele foi o melhor piloto da Ferrari. Na semana passada não, né? Na corrida passada. E ele foi o melhor piloto da Ferrari. Mas eu apostei na Ferrari 2 vezes, se eu não estou enganado. E as 2 vezes eu quebrei a cara. E eu admiti isso. Mas até aí tudo bem. Se você para nesse momento no comentário, isso é uma piada que faz sentido, porque as 2 vezes que eu apostei na Ferrari nos vídeos de previsão, eu errei e quebrei a cara. As 2 vezes que eu confiei na Ferrari, eu quebrei a cara. Mas o comentário não para por aí. Ele continua: Hamilton acabou, aposentado em atividade. Fora que falar de F1 e não colocar Max Verstappen na capa é ridículo. Tá aí o ponto.
Grande Jardel Victor, agora tudo fez sentido. Ele é mais um dos filhos de 2021 e não é menosprezando quem começou a assistir a Fórmula 1 em 2021, muito pelo contrário. Essa expressão, ela na verdade menospreza pessoas talvez que estejam... Não menospreza, essa expressão zoa pessoas que estejam acompanhando a Fórmula 1 desde antes de 2021 e que criam, até hoje, lutam com o fantasma invisível da temporada de 2021. Até hoje eles são assombrados nos sonhos deles pelo fantasma do Verstappen ou do Hamilton, dependendo de qual dos dois você torce. Essas pessoas acreditam fielmente de que o mundo é dividido em dois polos, Verstappen e Hamilton. Se você apoia um, você odeia o outro. Se você odeia um, você apoia o outro. E é impossível você ter uma opinião que você enxerga os dois como grandes pilotos na história da Fórmula 1. É impossível você enxergar o fato do Hamilton ter feito uma boa corrida em Silverstone e o Verstappen ter feito uma má corrida em Silverstone, mesmo que o contraste seja que em 2025 os dois estejam tendo temporadas completamente opostas. O Hamilton está tendo uma péssima temporada e o Verstappen uma gigantesca temporada. Mas em Silverstone os papéis se inverteram. E eu acredito que isso pode se manter. Não à toa, inclusive, eu falo bem do Verstappen no vídeo e falo que ele tem boas chances de ir bem, de ir longe, de conseguir bons resultados e, dependendo das condições de chuva, até vencer a corrida. Mas eu não posso falar de Fórmula 1 sem botar o Max Verstappen na capa. Inclusive, tem que estar na thumbnail, né, desse vídeo. Eu vou botar o Max Verstappen em algum lugar na thumbnail desse vídeo, porque eu não posso, como disse o Jardel Victor, falar de Fórmula 1 e não colocar o Max Verstappen na capa, porque é ridículo. Quer dizer, a não ser que ele seja fã do Everaldo Marques, já esteja se preparando pra Globo, né? E daí, ridículo ele fala no sentido que ele gosta. Então pode ser, fora que falar de Fórmula 1 e não colocar o Max Verstappen na capa é ridículo! Que nem o Everaldo Marques, sabe? Minha imitação de Everaldo Marques foi muito boa. Mas, a conversa continua. Porque o Hiddens disse, esse aí não torce pra Red Bull, imagina. Não. Esse aí não é torcedor da Red Bull. É o que eu falei. Ele é mais um dos filhos da sombra de 2021. Ele ainda luta com fantasmas. Ele acorda, ele tá dormindo no meio da noite, ele levanta a cama. Hamilton. Nossa senhora, que acordei, gente. Que tu tá tendo um pesadelo que eu sonhei que eu falava bem do Hamilton, assim. Eu sonhei que eu vi o Hamilton em pessoa ali. Pelo amor de Deus, quase morri. Quase tive um ataque cardíaco. Esse cara, ele não é um torcedor da Red Bull. Ele é um cara que tá preso ainda numa rivalidade que não existe mais. Há 4 anos. 5, 24, 23. Há 4 anos eu acertei. Mas a conversa continua, porque depois você tem o Rono Golded. Ninguém liga pro Verstappen, cara. Superestimado mercante de carro dominante. Achamos o outro filho de 2021. Mais um, esse aí é que nem o Jardel. Ele tá dormindo na cama ali, ele acorda, Verstappen. Ele se assusta, ele sonha lá com o Verstappen, que o Verstappen tá perto dele, ele já se treme todo, ele já fica assustado, ele tem medo. Então a gente achou o outro lado, né? Sempre tem. Se você menciona um, o outro aparece. É muito fácil invocar os filhos de 2021. É só falar bem de um dos dois pilotos que os filhos de 2021 vão ser invocados. Inclusive vai ter um vídeo reagindo aos filhos deles por conta de uma fala do Bortoleto. Muito bom. E daí o nosso sensato Bora Bill, apesar do nome, disse, caramba, ele falou merda, mas tu falou tanta merda. E é isso, o vídeo não tem um propósito, ele não vai chegar em nenhum lugar. Eu só queria conversar com vocês, tudo isso que eu pensei nessa minha cabeça, que às vezes não faz sentido nenhum a linha de raciocínio, e que quer fazer uma referência aleatória sobre alguma coisa quando eu vejo. Eu só queria conversar com vocês sobre esses comentários, porque eu vi eles hoje, principalmente do Jardel, e eu fiquei realmente encucado com isso. Mas basicamente isso, valeu.